Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11, assim nós lemos a palavra de Deus. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A igreja pode se assentar? Até aí. E nós lemos aqui, meus irmãos, uma continuação de uma série de ensinos de Jesus a seus discípulos, que nós chamamos de Sermão do Monte. Nós vemos então aqui Jesus falando sobre oração, mas também Jesus está falando de algumas coisas bastante profundas que muitas vezes nós não nos atentamos. Então, nós vemos aqui, quando a gente fala de Sermão no Monte, é uma coisa interessante, muitas pessoas não cristãs elogiam, se referem ao Sermão no Monte como sendo ensinamentos maravilhosos. E nós carregamos o nome de Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Mestre. Muitas vezes a gente não para avaliar a profundidade de certos ensinamentos que tem aqui, na verdade de todos eles, mas há coisas aqui que têm uma profundidade muito maior que o que a gente imagina. E eu quero convidar você nessa manhã a gente mergulhar aqui em algumas coisas que Jesus nos diz, nos aprofundarmos aqui em algumas coisas. Jesus aqui primeiramente nos encoraja a buscarmos a providência de Deus. Aqui fala, por exemplo, em bater, pedir. O que Jesus está dizendo com isso? Da gente empenhar todos os nossos esforços em conseguir alguma coisa, no nosso muque, na nossa força? Não. Aqui Jesus está falando da gente buscar o Deus provedor. Quando Jesus fala aqui de buscar, Ele está falando de buscar em Deus. Quando fala de pedir, é pedir para o Senhor, é pedir para Deus. Quando fala de nós batermos, nós estamos falando de nós buscarmos as portas em Deus. Tudo aqui, Deus é o centro. E aqui fala no versículo 8, da ação de Deus como resposta. Olha aqui. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Mas quem responde é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem responde é Deus. Quem concede àquele que busca é Deus. E em seguida Jesus mostra essa postura de Deus em relação, a resposta de Deus, essa postura de Deus em relação a nós, está ligado à sua paternidade, à sua postura de Deus como nosso Pai. Deus age assim, simplesmente porque Ele é nosso Pai. Uma das coisas que Jesus se empenhou em nos mostrar no seu ministério entre nós, foi justamente essa relação de Deus como Pai. Era algo que, se a gente olhar aqui na Bíblia, não era algo que eles tinham plena consciência disso. E Jesus empenhou sempre um esforço, tanto é quando Ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que Jesus ensina? Olhando, Pai nosso que está no céu. Então Jesus reforçou bastante essa dimensão de Deus como nosso Pai. Você vê várias vezes Jesus falando, o vosso Pai que está no céu sabe das suas necessidades antes mesmo de vocês pedirem. Então Jesus aqui está reforçando essa questão da paternidade de Deus e está destacando. Jesus faz aqui uma comparação, inclusive, entre a paternidade de Deus e a nossa atitude com os nossos filhos, como pais, como mães. Mostra então aqui o zelo e o cuidado de Deus por nós como Pai. Quando diz aqui que Ele reserva boas coisas aos seus filhos, eu vou até mais longe aqui. Quando Jesus diz aqui boas coisas, Ele está, na verdade, dizendo algo mais profundo. Ele está dizendo as melhores coisas.
Jesus está tentando dizer aqui, não somente coisas boas, mas as melhores. É assim que eu entendo isso aqui, eu me atrevo a fazer essa interpretação. E aqui é importante levantar uma questão: quem é filho de Deus? Quem é filho ou quem é filha de Deus? Aí talvez alguém levante aqui: pastor, que história é essa? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia nos mostra, nos ensina que todos nós somos criaturas de Deus. Mas a posição de filhos e de filhas de Deus, o ser humano perdeu lá no começo. Nós perdemos essa posição por causa do pecado de Adão. Mas nós recuperamos essa posição pela fé em Jesus. A Bíblia diz: e todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor é colocado na posição de filhos de Deus. Muitas das pessoas confundem a questão do provir da criação de Deus com a posição, com de fato ocupar a posição de filho e de filha de Deus. Muitos de nós, em algum momento, não tínhamos noção dessa verdade. Eu era alguém que não tinha, olha que eu frequentava a igreja. Um dia eu vi um pastor falando sobre isso, eu achei um absurdo. Como que eu vi um pastor na televisão falando sobre isso? Falei: gente, mas que coisa absurda dizer que tem gente que não é filho de Deus. Até que eu fui confrontado com essa verdade. Sabe por quê? Porque eu não estava colocado na posição de filho de Deus. O dia que o evangelho foi descortinado para mim, o dia que eu entendi o que era nascer de novo, eu entendi essa adoção de filhos e de filhas de Deus que nós recebemos em Jesus. Então, todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus são filhos e filhas de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. E Jesus, então, faz a comparação entre a paternidade humana, e eu posso dizer que a maternidade também, porque tem a ver com o cuidado com os filhos, e a paternidade divina. Jesus diz aqui, versículo 11: ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Olha, o dia que eu peguei o Estevão no colo, lá no Hospital Paraná, eu saí o verdadeiro pombo, o dia que eu peguei o Estevão no colo, eu me senti a pessoa mais importante da face da terra. Eu acho que todo pai, toda mãe, quando pega um filho no colo, é exatamente essa sensação que tem. Aquele dia, eu me senti com um privilégio, eu me senti com uma importância. Eu me senti, por exemplo, eu lembro da Carol dormindo ali no quarto, e ele do lado ali, e eu me senti ali um vigia, um guarda, um guardião ali do lado, sentado ali, olhando, e eu não me cansava de olhar, e eu não me cansava de ficar ali em volta. Por quê? Eu me senti, imediatamente aquele sentimento de guarda, de proteção, de cuidado, veio na minha vida. É umas coisas que só sente quem começa a viver a paternidade e a maternidade. É uma coisa que a gente começa a viver num momento que eu sei, não, esse aqui é meu filho, esse aqui é minha filha, é uma coisa que vem instantânea. Então, eu me senti de uma importância, eu me sinto num lugar de honra, cada vez que eu consigo atender um desejo de um dos meus filhos. Impressionante. Eu me sinto como, sei lá, que se eu tivesse recebido uma promoção para qualquer coisa, quando eu consigo prover uma necessidade, ou atender um desejo, ou atender um pedido. A Aurora, meus irmãos aqui já viram isso. Quando ela tem medo de alguma coisa, está assustada, ela corre para mim, e ela se esconde atrás das minhas pernas, literalmente. Ela agarra as minhas duas pernas e fica ali, escondida. Especialmente quando ela quer fugir do Estevão. Quando ela e o Estevão brigam, ela corre e vem direto atrás de mim, agarra nas minhas pernas e começa a reclamação.
O Bibi está fazendo isso, o Bibi está fazendo aquilo. O Bibi está atrás de mim, aí ele está vindo, ele está brigando comigo, e vem e se esconde atrás das minhas pernas. Por quê? Porque ele encontra em mim, literalmente, refúgio. Um filho olha para o pai como refúgio. Você olha para Deus como seu refúgio? Se não olha, deveria. No momento de perigo, de dificuldade, nós deveríamos olhar para Deus sempre como nosso refúgio. Deus é nosso Pai. E se a gente, como pais e como mães, a gente se sente privilegiado em prover alguma coisa para os nossos filhos, se a gente se sente como guarda, como vigia, e eu lembro daquele texto que diz assim, que não dorme nem cochila o guarda de Israel, né? Deus como cuidador do seu povo, né? E nós somos o Israel de Deus. Deus não dorme e nem cochila no cuidado por nós, assim como nós cuidamos e zelamos pelos nossos filhos. Está Deus em volta de nós, está Deus sobre nós, olhando, vigiando, zelando pelo nosso cuidado. A gente tem que ter isso em mente. E essa comparação, então, que Jesus faz, se nós, pelos nossos filhos, fazemos certas coisas e temos certas atitudes, quanto mais nós. Então, aí Jesus fala aqui, versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 e versículo 10. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Um pai não zomba dos seus filhos. E nem age maldosamente. Né? Se um filho pede algo de comer para o pai, ele não vai dar uma pedra, não vai dar um punhado de areia, não vai dar uma coisa que vai fazer mal em vez de alimentar. Todo pai que verdadeiramente ama os seus filhos, vai atentar para o que ele está pedindo. E Jesus está dizendo isso. E aí, eu não sei quantos de vocês já ouviram o mito de Aurora e Titônio. A Aurora era eu não estou falando da minha filha, agora estou falando de uma deusa da mitologia grega. Ela se apaixonou por um homem, por um mortal chamado Titônio. Então ela chegou para Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega, e falou, e pediu para ele, então, que concedesse a ele o dom da imortalidade, para que, assim como ela era imortal, por ser uma deusa, que ela nunca então se separasse dele. Então ele concedeu a imortalidade, só que ela se esqueceu de pedir que concedesse também a ele a juventude eterna. Então, ele fez exatamente, pediu para ser imortal, está aí, imortal, só que ele começou a envelhecer, e segundo a mitologia grega, então, aquele homem envelheceu de maneira que a Aurora usou o seu poder de divindade para transformá-lo numa cigarra, e deixou ele fechado num lugar da maneira como ele estava se degenerando. Claro, isso é mitologia, mas as divindades da mitologia grega, elas tinham características humanas, tinham falhas humanas, e Zeus não era diferente. Então, o nosso Deus, que é um Deus vivo, real, verdadeiro, ele não tem falhas humanas. Ele não comete equívocos, e ele também não zomba de nós. Deus não é igual o gênio da lâmpada, né? Igual o gênio lá do Aladim. Se assistir lá o filme, lá o desenho do Aladim, também tinha isso. Se você não fosse muito específico se ele não fosse muito específico no que pedisse para o gênio, ia receber uma coisa que ia se arrepender depois, porque o gênio ia agir literalmente de acordo com o que fosse pedido, e não ia raciocinar sobre as consequências, nem estava preocupado com isso. O nosso Deus se preocupa. Deus presta atenção nos nossos pedidos, e quando Ele atende, Ele faz até mesmo de forma melhor do que o que nós poderíamos pedir ou pensar. Está lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Então, Deus não somente se preocupa com a qualidade do nosso pedido, com aquilo que nós estamos pedindo, como Ele se empenha em fazer até melhor do que aquilo que nós pedimos. Porque é um Pai que tem amor perfeito por nós, e Ele pensa também em todos os riscos, Ele vê lá na frente. Então, muitas vezes, Deus vai dizer que não. Deus vai dizer que não, porque Ele se preocupa em nos dar coisas boas. Nós não corremos nenhum risco de ter uma surpresa desagradável com aquilo que nós pedimos para Deus. E a gente vê que Jesus, ele salienta também a natureza do ser humano. Versículo 11. Vamos aqui para o versículo 11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, se vocês sendo maus. Vocês que são maus, e a palavra grega aqui traduzida por mal é a mesma que Jesus usa no Pai Nosso, quando Ele diz, livra-nos do mal, que é uma referência ao diabo. Então, a gente acha que quando Jesus ensinou ali no Pai Nosso, livra-nos do mal, está falando do mal de maneira genérica, não, está falando de uma maneira muito específica, tanto é que alguns dizem que a melhor tradução seria, livra-nos do maligno, ou daquele que pode nos causar o mal. A palavra grega aqui, que é traduzida então por mal, é a mesma, que se refere a alguém com tendência para o mal, a alguém com potencialidade de causar o mal, de agir de maneira maldosa. Então, aqui está falando da nossa natureza. Nós, por mais bem intencionado que sejamos, tudo que nós fazemos está manchado pelo mal no ser humano, que é o que Deus trabalha quando nós nascemos de novo. Ele vem transformando a nossa natureza. Ele trabalha em nós para nos aperfeiçoar, para nos santificar, tanto nas nossas atitudes externas, quanto na nossa natureza interna. O trabalho no nosso coração é o que a gente chama de depravação total. O ser humano foi criado perfeito à imagem de Deus, mas quando caiu por causa da queda, morreu espiritualmente, se tornou totalmente depravado. E por isso que a Bíblia chama as atitudes da natureza humana, que são as obras da carne, nos fala que elas nos levam para longe de Deus. Que aqueles que vivem segundo as obras da carne são aqueles que não herdam o reino de Deus. Quais são as obras da carne? Se a gente for ler lá em Gálatas 5, gente, é o quê? É briga, é inimizade, é imoralidade, é embriaguez, é todo tipo de coisa má, de coisa condenada por Deus. Essa é a natureza humana. O ser humano, ele é por natureza egoísta. E Deus não. Deus é perfeito. Nós, como pais, muitas vezes, nós agimos de maneira egoísta, sem perceber. Muitas vezes, os nossos filhos estão precisando de uma atenção a mais, mas a gente fala que está cansado, quando na verdade a gente está com preguiça. Não é verdade? Todo pai, toda mãe comete esse erro. Todo mundo está sujeito. Por quê? Porque somos seres humanos. Muitas vezes, a gente, por interesses pessoais, interesses próprios, a gente não é um melhor pai e uma melhor mãe para os nossos filhos. Por quê? Porque nós somos maus. Mas se nós sendo maus, nós sendo egoístas, quando muitas vezes nós somos marcados por todo tipo de pecado, por ira, muitas vezes a gente está irritado com o mundo, e muitas vezes a gente dá um tratamento que não deveria dar para os nossos filhos, porque simplesmente nós estamos descontando nossa irritação. Deus não faz nada disso, mas mesmo com esses defeitos que nós temos, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Muitas vezes nós falhamos em prover o melhor por conta dos nossos defeitos, mas nosso Pai é perfeito. Só Jesus na nossa vida. Então, se nós sendo maus, nós cuidamos dos nossos filhos, querendo prover sempre o melhor, querendo agir sempre da melhor maneira possível, quanto mais Deus. Quanto mais Deus não dará coisas boas a nós quando nós buscarmos. Se nós sendo quem nós somos, nós sendo como nós somos, nós buscamos ter o melhor cuidado dos nossos filhos quando nos tornamos pais e mães,
E é nesse momento que a gente se torna pai, que a gente se torna mãe, que a gente consegue entender melhor, pelo menos para mim, eu consigo entender melhor alguns versículos bíblicos, como por exemplo Isaías 49, 15, que diz: o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Olha a profundidade disso. Pode uma mãe que já amamentou um filho dizer: eu poderia ter esquecido o meu filho em algum lugar? Olha a comparação que Deus faz consigo mesmo, com a sua atitude. É nessas horas que a gente consegue entender a profundidade dessas promessas de Deus. Jeremias 31, 3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. É esse o amor de um pai por um filho, quanto mais o amor de Deus por nós. Então, muitas vezes a gente faz alguns questionamentos na vida. Será que Deus está ligando? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Sabe. Deus sabe do meu sofrimento muito melhor que eu. Deus sabe das causas dele muito melhor que eu. Deus está muito mais atento para a minha vida do que o que eu posso pensar. Deus está cheio de benevolência para conosco, qual pai, qual mãe, o filho erra, e apesar de muitas vezes a gente repreender, de corrigir com dureza, no fundo, na hora que a gente está dando aquela bronca, na hora que a gente está colocando de castigo, na hora que a gente está tirando um privilégio, a gente não sofre com isso, não é verdade? Às vezes lá em casa a gente tem que chegar para as crianças e olha, por causa disso não vai acontecer tal coisa, e a gente tinha sonhado tanto com aquilo, a gente tinha planejado aquele momento, e a gente sofre, né? Às vezes, quando eu falo para o Estevão assim: filho, se comporta, que se você se comportar, no final do dia, a gente vai fazer tal coisa. E quando eu falo isso para ele, eu fico torcendo para ele se comportar. Porque eu quero chegar no final do dia e fazer aquilo. Porque muitas vezes, quando a gente é criança, quando o pai ou a mãe fala para a gente essas coisas, a gente acha que, na verdade, é o contrário. A gente acha que eles estão ali vigiando, torcendo para a gente dar uma mancada para não fazer aquilo, quando é o contrário. Quando a gente virar pai e mãe, é que a gente vê que não, que é o contrário. A gente está sempre torcendo ali para que ele alcance o objetivo, para que ele cumpra o combinado, para a gente poder ter o prazer de fazer aquilo. E isso é Deus na vida da gente. Deus não está ali de olho procurando o passo em falso que eu vou dar para poder pegar e pesar a mão na minha vida. Quantas vezes eu já tive essa visão de Deus? Eu achava que Deus estava ali me vigiando meus passos, se eu der uma mancada, e Deus ia se deleitar em me tirar uma bênção, em reter uma bênção, em pesar a mão na minha vida, e não é nada disso. O prazer de Deus é me abençoar, o prazer de Deus é cuidar de mim, e quando Deus, Ele precisa corrigir, Ele não faz com alegria, como a gente não corrige com alegria, quando eu dou uma bronca nos meus filhos, e muitas vezes eu tenho que ficar um tempo ali, tratando eles de uma maneira meio dura, para eles entenderem o que fizeram de errado, por dentro, o que eu tenho vontade é de olhar e dizer: esquece isso, vem aqui me dar um abraço. Mas muitas vezes a gente tem que fazer esse papel, de ser duro, de ser rígido, porque eles têm que aprender, eles têm que entender, e assim também é Deus conosco. Se eu que sou falho, que sou mau por natureza, que se não é Jesus na minha vida, sabe-se lá o que eu teria virado? Se a gente quer, na verdade, a reconciliação, quanto mais Deus, tudo que Deus quer trazer para perto. Por mais desviado que alguém esteja da casa de Deus, o que Deus quer é trazer para perto. Por mais que Deus muitas vezes esteja dando um tratamento mais duro, Deus faz isso para quê? Para atrair. Com amor eterno te amei, com benignidade atraí. Deus está falando isso em Jeremias, que é um dos livros proféticos que tem algumas das palavras mais duras que a gente pode ler na Bíblia, com respeito à desobediência do povo. E esse é o Deus que nos atrai, esse é o Deus que se preocupa conosco, que se preocupa em dar um tratamento, o melhor tratamento, que se preocupa em nos prover coisas boas. Meu pai
ele morreu, né, já há alguns anos. Minha mãe morreu em 2001, meu pai morreu em 2010, quando eu já era pastor aqui. Às vezes eu estou numa situação difícil, alguma dificuldade, me dá um lapso, parece que eu esqueço. E o meu instinto é querer pegar o telefone e ligar para ele. Porque o meu pai, ele sempre foi assim, muito próximo de mim, ele sempre foi muito conselheiro, ele era linha dura quando tinha que ser, ele era meio bravo, meio pavio curto, mas ele também era muito amoroso e muito disponível. E eu estava na faculdade, às vezes perdi o sono, lá em São Paulo, e eu pegava o telefone 2h da manhã e ligava para ele, ele acordava com a maior tranquilidade, com a maior paciência, batia o maior papo comigo, eu dizia para ele, desculpa estar ligando essa hora, não, se precisar, liga de novo. Né, e 6 e pouco da manhã, antes dele atender o primeiro paciente, ele ligava para mim todo dia, para saber se eu já estava acordado, para não perder o horário da aula. Então, se eu não ouvisse o despertador, com certeza eu ia ouvir o celular tocar, meu pai perguntando se eu já estava acordado. E muitas vezes eu poderia pensar, não, eu estou sozinho, eu não tenho com quem conversar nessa situação. Tenho sim, eu posso não ter mais o meu pai, segundo a carne, para ligar, mas eu tenho Deus para orar. Que está o tempo inteiro, 24 horas. Ele eu não preciso acordar, porque ele não dorme nem cochila. Eu fico pensando nos pais e mães que estão com seus filhos reféns, lá no Oriente Médio. Se pudessem fazer alguma coisa para tirar os filhos daquela situação, não fariam? E quanto mais Deus conosco, que muitas vezes pode ver os seus filhos ali, reféns de Satanás através do pecado, desviados da casa dele, ou passando por qualquer outra situação difícil. Quanto mais Deus e que pode fazer, e Ele faz. E Ele estende a mão, e Ele faz, independente da situação. É que a gente às vezes não sabe esperar, ou muitas vezes não sabe enxergar a mão de Deus. Mas Deus está o tempo inteiro agindo na nossa vida, em toda circunstância, em todo momento. Deus sabe passado, sabe presente, sabe futuro. Deus está no controle do começo, do meio e do fim de todas as coisas. Isaías 44:6 diz, assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele está no controle de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe como tudo vai acabar, e Ele está sempre agindo da melhor maneira, com toda a benevolência, com todo o amor, e com todo o poder. Quando Ele nos diz que alguma coisa não, quando Ele diz um não, Ele não está sendo mal, Ele não está sendo mesquinho, Ele não está sendo egoísta, Ele está nos dando livramento. Nós não sabemos o fim, mas Deus sabe. E outra coisa, Deus tem planos para cada um de nós. Muitas vezes os meus filhos me pedem alguma coisa para ir em algum lugar, mas eu digo não porque eu não quero atender, mas porque já existe uma programação, já existe um plano, já existe um propósito. Com Deus é assim também. Muitas vezes a gente pode pedir alguma coisa que não é necessariamente mal, mas Deus diz não, porque Ele já preparou outra. E quando a gente receber isso que Deus tem para a vida da gente, a gente vai estar plenamente feliz, plenamente satisfeito, porque a gente tem certeza que a gente está caminhando no plano de Deus, na direção de Deus, na providência de Deus. Deus, na sua generosidade perfeita, Ele sempre nos dá o seu melhor, sendo nós os piores. Mas Ele entregou por nós o seu melhor, que foi seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Para quê? Para nos dar o que nós não merecíamos, que é o tratamento que somente Jesus merecia. Ele recebeu o tratamento que nós merecíamos na cruz. Para quê? Para nos dar vida, para nos dar vida eterna. Aqueles que mereciam a morte, Ele entregou o seu Filho perfeito, puro, justo, sem pecado. Para quê? Para nos dar vida eterna. Para que por meio dEle nós recebêssemos o tratamento de filhos e filhas de Deus. Deus nos olha com o amor de um pai, com amor, com zelo, com misericórdia, com acolhimento. Ele sabe das nossas dores, Ele ouve o nosso gemido e age na nossa vida. Como Pai, Ele provê, protege, ensina e também corrige.
Talvez alguém aqui ainda não tenha certeza se desfruta da posição de filho ou de filha de Deus. E eu digo para você, isso é para agora, isso é para hoje. O que é que você faz? Entrega a tua vida verdadeiramente a Jesus. Porque está escrito, e a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos e filhas de Deus. Amém?